Na Semana Nacional de Meio Ambiente, a gente tem discutido assuntos importantes como a biodiversidade e as emergências climáticas. Em outro vídeo, a gente já falou um pouquinho sobre a questão da biodiversidade, os problemas que a gente tem em relação à biodiversidade no planeta e o quão é importante a gente discutir e propor ações para preservar essa biodiversidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas emergências climáticas. Em 2019, em novembro de 2019, a Comissão Europeia declarou o ano de 2020 como um ano de emergência climática. Isso quer dizer que a partir do ano de 2019, especialmente a partir aqui de 2020, os países membros da União Europeia iam começar a propor ações, desenvolver projetos e discutir mais sobre a questão das mudanças climáticas. E aí, a ideia de declarar essa emergência climática é justamente conter um pouco do avanço do aumento da temperatura geral do planeta. Então, o ano da emergência climática, o marco da emergência climática, ele tem como principal objetivo manter o aquecimento global em até 1,5 graus e não fazer com que isso seja excedido. Para a gente ter uma noção, nos padrões que a gente tem hoje de atividade humana e especialmente emissões de gases na atmosfera, a gente está caminhando para um aumento de temperatura que é mais ou menos 3 graus Celsius. Então, a ideia dessa ação de emergência climática é reduzir, é conter esse aquecimento, tá? Então, as mudanças climáticas, elas têm acontecido, elas são comprovadamente, cientificamente comprovadas, e essa ideia de declarar o ano de 2020 como ano de emergência climática, ela veio justamente a partir de um compilado de estudos de milhares de pesquisadores de mais de 140 países que mostraram que a gente tem tido ao longo de vários anos e várias décadas mudança nos padrões climáticos globais. Então, o que acontece é o seguinte, o planeta, ele passa por alterações e passou por alterações ao longo de milhares de anos. A gente nunca teve um planeta estável, estagnado, em que a temperatura foi sempre a mesma. A gente teve picos de temperatura e a gente teve temperaturas muito baixas, que são as famosas eras do gelo. Isso é normal de acontecer no planeta. O problema é justamente a velocidade com que isso tem acontecido. Então, a gente tem, cada ano que passa, atingido temperaturas e padrões climáticos que são diferentes de tudo que já foi registrado ao longo da existência do planeta. A gente tem tido eventos climáticos que são diferentes dos padrões de 2.000 anos atrás, que a gente nunca viu esses eventos climáticos nessa extensão e nessa proporção, nessa velocidade nos últimos 2.000 anos. Então, é fato que isso tem acontecido, O ano de 2009 foi o ano mais quente em todo o globo terrestre desde o ano de 1880. Então, a gente tem tido, esses registros de temperatura, de precipitação. Isso mostra pra gente que nós estamos caminhando, sim, para padrões nunca vistos antes, tá? Então, é urgente que a gente faça ações. E por que as ações, então, de emissões de gases, especialmente o CO2, são tão faladas? Bom, a gente tem um processo natural na Terra que se chama efeito estufa. É esse efeito que faz com que a gente consiga sobreviver aqui na Terra e não morra congelado. Porque a gente tem gases, então, que ficam na atmosfera e que fazem com que o calor que a gente recebe do Sol não seja perdido. Então, esses gases são responsáveis por manter esse calor aqui na Terra e com isso faz com que a gente sobreviva na forma como a gente sobrevive, todos os ciclos acontecem aqui no planeta. Qual que é o grande problema, então? O grande problema é que a nossa atividade humana, principalmente após o período industrial, aumentou muito a quantidade de gases na atmosfera. Então, é como se a gente tivesse colocado vários cobertores aqui por cima. E aí, a gente está retendo muito calor aqui na superfície.
Isso quer dizer que as temperaturas estão aumentando, sim, em uma velocidade muito grande. E aí, por isso que é tão importante a gente fazer ações e propor ações de redução da emissão desses gases. Várias atividades humanas promovem essa emissão, essa grande emissão de gases na atmosfera. As atividades industriais, a gente ainda é muito dependente de combustíveis fósseis, que são extremamente nocivos para a atmosfera, porque incorporam na atmosfera uma grande quantidade de CO2, fora outros gases que também são problemáticos para a atmosfera, e a gente ainda tem uma questão muito importante, que é o desmatamento e o comprometimento da biodiversidade marinha. Esses dois locais, a biodiversidade marinha e as florestas, né, a vegetação, são importantíssimos para conseguir tirar carbono da atmosfera e reter isso aqui na superfície. Quando a gente desmata ou quando a gente tem, por exemplo, o aquecimento da água dos oceanos, que gera o branqueamento de corais e que compromete a vida marinha, isso acaba fazendo com que, então, eu perca essa capacidade de tirar o CO2 da atmosfera e fazer essa limpeza geral no globo terrestre, né, do ar do globo terrestre. Então, é muito importante, sim, que a gente tenha essas ações, e isso tem sido discutido há muitos anos, como fazer para reduzir essas emissões, tá? Vários fatores importantes, como esse, né, de esquentamento, né, aquecimento da superfície da Terra e aquecimento dos oceanos, geram impactos que são impactos irreversíveis. Por exemplo, o branqueamento de corais, que é uma coisa que vai ser muito discutida amanhã no Dia Mundial do Meio Ambiente lá na Colômbia. A gente tem hoje um padrão de branqueamento de corais, barreiras importantíssimas de corais que estão morrendo em uma velocidade muito grande. Nos últimos anos a gente perdeu 50%, né? Nos últimos 30 anos a gente perdeu 50% desses corais, eles morreram. E a gente fala branqueamento justamente porque eles só são coloridos enquanto tem vida sobrevivendo ali. Qual que é o grande problema disso? As barreiras de corais, elas são responsáveis pela sobrevivência de 20%, 25% das espécies marítimas, né, das espécies marinhas. E aí, quando eu retiro esse ambiente, então a gente acaba comprometendo toda uma cadeia de biodiversidade e que também, nesses estudos que eu falei para vocês, comprovadamente afetam diretamente a nossa alimentação. Então, a capacidade que o ser humano tem de gerar alimentos, né, em uma configuração bem mais complexa. E a gente tem também, quando a gente fala, né, em mudanças climáticas, em aquecimento global, é muito comum a gente pensar assim, nossa, mas então vai fazer muito mais calor, mas não é só isso o problema. O problema é que esse aquecimento da superfície da Terra e até dos oceanos acaba fazendo com que a gente tenha uma evaporação muito mais rápida da água. Como eu evaporo muita água, a gente acaba tendo o que nós temos visto nos últimos meses, que são aqueles eventos de chuvas torrenciais, chuvas muito fortes. Mas chuva não é um problema, na verdade, aqui pra gente na nossa região, chover é até muito bom, né? A gente precisa de chuva, porque a gente passa muitos meses sem chuva. O grande problema desse padrão de chuva que tem acontecido em virtude do aquecimento global é que a gente tem um volume muito grande de chuva num espaço muito curto de tempo. E nenhuma estrutura humana ou natural é capaz de suportar isso. E aí o que acontece? A gente vê cenários como a gente tem visto nos últimos meses, de alagamento, de deslizamento de terra, não só aqui no Brasil, mas em vários locais no mundo. Então, isso é um grande problema humano e ambiental, obviamente, né? E, então, a gente precisa, né? O Brasil, ele é considerado hoje, ele está no ranking de emissões de CO2, ele está no ranking de 7º lugar. Nós somos o 7º país que mais emite, né? Contribui aí para o aquecimento global por conta das emissões de gases na atmosfera. Bom, ficou claro nessa época de quarentena, com a questão da pandemia,
que a gente emite sim muitos gases na atmosfera. A gente teve um registro, né, chegou a ter registro da diminuição de até 20 milhões de toneladas de CO2 por dia. Obviamente, isso é um cenário extremo, porque a gente parou completamente em vários lugares do mundo, inclusive no grande poluidor que é a China, a gente parou as atividades industriais. Mas acho que ficou claro que é possível, então, a gente pensar padrões de produção que sejam menos polutivos, né? Que sejam menos poluentes. Porque isso foi muito importante e favoreceu muito não só a saúde, mas o ambiente. Eventos nunca vistos, né? Ou que há muito tempo a gente não via, como por exemplo, avistar o Himalaia de longe, que não se via há décadas, né? Então, foram possíveis de serem vistos durante essa quarentena por conta da redução da poluição na atmosfera. Bom, e aí, para variar, né, falei um monte de coisa aqui sobre a emergência climática e acho que a grande pergunta que fica é, e aí? O que eu posso fazer, né? Então, você como empresa, se você tem uma empresa, primeiro, de novo, é repensar o seu processo produtivo, repensar o seu modelo de negócio e entender aonde nesse processo todo você pode reduzir as suas emissões, você pode contribuir para essa redução. Existem hoje várias alternativas para a empresa nesse sentido. E para você, dentro da sua casa, no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, é importante também repensar. Primeiro é importante entender qual que é a sua pegada de carbono, por exemplo, né? Existem sites hoje em que você consegue calcular isso de forma relativamente rápida e até fiel, em relação ao seu dia a dia, com o que você consome e assim por diante, né? Algumas alternativas muito simples, como por exemplo, evitar andar de carro, se locomover sem necessidade, sempre que possível fazer o trajeto que você tem que fazer a pé ou usando o transporte público, já são grandes passos para você reduzir a sua pegada de carbono. Manter o seu carro, o seu veículo, né, a sua moto, enfim, sempre com a manutenção em dia e tentar usar combustíveis que são biocombustíveis, né, que são menos poluentes, também são fatores que ajudam muito a reduzir a sua pegada de carbono. Outras coisas simples, como por exemplo, priorizar o consumo de produtos locais. Quando a gente consome coisas que são feitas na região, a gente acaba reduzindo muito uma pegada de carbono que está associada ao transporte desses produtos. Então, além de ajudar o meio ambiente, a gente ainda fortalece a economia local, o que é muito importante. De forma geral, gente, é sempre repensar, entender, investigar, tentar saber qual que é a sua pegada de carbono, aonde você está contribuindo para o aquecimento global, porque pode ser uma contribuição pequenininha, mas a sua mudança pode estimular a mudança de outras pessoas e isso vai gerar uma grande diferença. Acho que ficou claro nessa pandemia que é o momento de repensar, de reavaliar, de tentar conhecer novos caminhos e, como eu já disse em outros vídeos, a hora é agora e vamos todos juntos pela natureza.